Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse áudio faremos a abertura da carta 23 do livro The Screwtape Letters, ou Cartas de um Diabo a seu aprendiz, de C.S. Lewis. Na correspondência anterior, ficamos sabendo que a cada dia que passa, Wormwood tem deixado escapar o seu paciente por entre suas garras. Já nesta carta, Screwtape continuará armando seus planos infalíveis e abordará o valor da comunidade cristã, espiritualidade corrompida, justiça social e trará também aquela velha busca pelo Jesus histórico versus o Jesus dos evangelhos. Novamente, os temas trazidos por Lewis continuam atuais e relevantes, por isso te convido a me acompanhar na leitura de mais esta carta e, ao final, as reflexões dos principais assuntos teológicos abordados pelo autor. Lembrando que a minutagem desse áudio você encontra na descrição. Então se ajeita, ajusta o volume, pega uma água e, enquanto isso, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. Carta 23, primeira publicação no The Guardian, no dia 3 de outubro de 1941, com o título O Jesus Histórico. Meu caro Wormwood, através dessa moça e de sua família asquerosa, agora o paciente passa a conhecer mais e mais cristãos todos os dias. E cristãos bastante inteligentes também. Durante um bom tempo será praticamente impossível eliminar a espiritualidade da sua vida, pois bem, sendo assim, devemos corrompê-la. Sem dúvida, você muitas vezes já se transformou num anjo de luz como mero exercício de exibicionismo. Agora é hora de fazer isso diante do inimigo. O mundo e a carne nos desapontaram. Resta um terceiro poder, e a vitória que ele nos dá é a mais gloriosa de todas. No inferno, um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor ou um mago é ainda melhor passatempo do que um simples tirano ou um libertino. Observando os novos amigos do seu paciente, descubro que o ponto mais vulnerável dele ao ataque é a fronteira entre a teologia e a política. Vários de seus novos amigos estão bastante interessados nas implicações sociais da religião deles. Isso por si só é uma coisa ruim, mas podemos tirar proveito disso. Você perceberá que muitos escritores políticos cristãos pensam que o cristianismo começou a dar errado bem cedo, afastando-se da doutrina do seu fundador. Devemos fazer uso dessa ideia para encorajar mais uma vez o conceito de um Jesus histórico, que só será encontrado quando eles se livrarem dos acúmulos e perversões posteriores, para depois compará-lo com toda a tradição cristã. Na última geração de seres humanos, nós conseguimos estimular uma interpretação do tal Jesus histórico em linhas mais liberais e humanitárias. Agora formulamos um novo Jesus histórico, em linhas marxistas, catastróficas e revolucionárias. As vantagens dessas interpretações, que esperamos modificar a cada 30 anos mais ou menos, são inúmeras. Em primeiro lugar, todas tendem a direcionar a devoção dos homens para algo que não existe, pois cada Jesus histórico não existe na história. Os documentos dizem o que dizem e não podem ser alterados. Cada novo Jesus histórico, portanto, tem de ser criado a partir desses documentos, suprimindo certos aspectos e exagerando outros, e também fazendo certas suposições. Genial é o adjetivo que ensinamos os humanos a aplicar à coisa, nas quais na vida comum do dia a dia ninguém apostaria nem 10 centavos, mas que são suficientes para produzir uma safra de novos Napoleões, novos Shakespeares e novos Swifts na lista dos novos títulos das editoras. Em segundo lugar, cada uma dessas interpretações confia a importância do seu Jesus histórico a alguma estranha teoria que supõe-se que ele tenha pregado. Ele tem de ser um grande homem no sentido
sentido moderno da expressão. Um homem no fim de uma linha de raciocínio centrífuga e desequilibrada. Um excêntrico que vende uma panaceia. Desse modo, conseguimos distrair a mente dos homens daquilo que é e daquilo que ele fez. Primeiro, fazemos dele um simples mestre e depois escondemos a própria semelhança essencial que existe em seus ensinamentos e aqueles de todos os outros grandes mestres morais. Pois não devemos permitir que os humanos percebam que todos os grandes moralistas são enviados pelo inimigo. Não para informar os homens, e sim para relembrá-los e para restabelecer aquelas obviedades morais primordiais, opondo-se ao contínuo obscurecimento que fazemos delas. Nós criamos os sofistas, ele lá de cima cria um Sócrates para responder a eles. E o nosso terceiro objetivo é destruir com essas interpretações a vida devocional. Substituímos a presença real do inimigo experimentada pelos homens na prece e no sacramento por uma figura pouco plausível, remota, obscura, esquisita, alguém que falava uma língua estranha e que morreu há muito tempo. Tal objeto certamente não é digno de adoração. Em vez de um criador adorado pela sua criatura, em breve você terá apenas um líder aplaudido por um partidário e finalmente um ilustre personagem aprovado por um historiador criterioso. E em quarto lugar, além de não possuir uma base histórica para esse Jesus que descreve, esse tipo de religião prova-se também falsa em outros aspectos históricos. Nenhuma nação e pouquíssimas pessoas chegam até o inimigo pelo estudo histórico da mera biografia de Jesus. Na verdade, os fatos necessários para uma biografia completa foram ocultos dos homens. Os primeiros adeptos do cristianismo se converteram por causa de um único fato histórico, a ressurreição, e uma única doutrina teológica, a redenção, que estava de acordo com um entendimento de pecado que eles já possuíam. Pecado deve-se ressaltar, não algo baseado em alguma lei falsa apresentada como novidade por algum grande homem, e sim na velha e corriqueira lei moral universal que lhes foi ensinada por suas mães e amãs secas. Os evangelhos vieram mais tarde e foram escritos não para criar cristãos, e sim para edificar os cristãos já existentes. Portanto, devemos sempre promover o Jesus histórico, por mais perigoso que isso possa parecer para nós em certos momentos. Mas, quanto à ligação existente entre o cristianismo e a política, nossa posição é um pouco mais delicada. Obviamente, não desejamos que os homens permitam que o cristianismo domine sua vida política, porque estabelecer qualquer coisa parecida com uma sociedade realmente justa seria uma grande tragédia. Por outro lado, devemos desejar ardentemente que os homens tratem o cristianismo como um meio para alcançar determinados fins, de preferência, é claro, como um meio para benefício próprio, mas se não conseguirem isso, como um meio de qualquer coisa, mesmo que seja para a justiça social. Você deve fazer com que os homens primeiro vejam a justiça social como algo que o inimigo lá de cima exige, e fazer com que eles depois cheguem ao estágio no qual dão valor ao cristianismo, porque ele pode gerar a justiça social, pois o inimigo não deseja ser usado como mera conveniência. Se assim fosse, os homens ou as nações que acreditam que devem restaurar a fé para criar uma sociedade justa poderiam muito bem utilizar o caminho que leva ao céu como um atalho para a farmácia mais próxima. Felizmente, é bem mais fácil seduzir os humanos a pensar assim. Hoje mesmo encontrei uma passagem na obra de um escritor cristão, na qual ele recomenda aos leitores a sua própria versão de cristianismo, argumentando que apenas essa fé pode sobreviver às mortes das culturas antigas e ao nascimento de novas civilizações. Percebe a diferença? Creia em tudo isso não por ser algo verdadeiro, mas por alguma outra razão. Este é o jogo. Afetuosamente, seu tio, Screwtape.
Reflexões, carta 23. Eu não sei você, mas ao final da leitura dessa correspondência eu fiquei curiosa para saber quem era o autor que Screwtape cita ao final. Então, antes de iniciarmos o estudo dos temas abordados por Lewis em mais essa carta, vamos à lista de personalidades citadas por ele ao longo das linhas traçadas pelo velho tentador. Alguns nomes são bastante conhecidos, como Napoleão e Shakespeare, já outros nem tanto. Então vamos ao primeiro que foi citado, junto com os dois que eu já mencionei anteriormente, Shakespeare e Napoleão. Swift. Trata-se de Jonathan Swift, escritor, satirista e ativista político irlandês, reconhecido pelo romance As Aventuras de Gulliver. E eles foram citados porque Screwtape estava dizendo que essa busca pelo Jesus histórico poderia produzir um novo Jesus para fazer parte da lista dos editores que lançam sempre os novos títulos, como Este é o Novo Napoleão, um novo Shakespeare, um novo Swift. Depois dessa crítica, ele solta que os sofistas eram criação deles e que o inimigo, no caso Deus, levanta Sócrates para respondê-los, relembrando que os sofistas eram professores itinerantes pagos na Grécia Antiga que usavam a retórica e o domínio da linguagem para instruir e dar palestras, gabando-se de poder responder a qualquer pergunta que lhes fosse feita, até que surgiu Sócrates e Platão, que debateram com os sofistas. Eles eram particularmente populares entre os jovens aspirantes a cargos políticos. Séculos depois, sofistas passa a ser equiparado a uma pessoa que usava uma conversa excepcionalmente inteligente para enganar os outros. As palavras sofo e sofia significam sabedoria. Vamos em frente na listinha das participações especiais desse episódio. Agora vamos falar daquele escritor cristão que recomendava a sua própria visão de cristianismo. E esse autor é o Reinhold Niebuhr. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Um teólogo e escritor americano. Screwtape se referia à obra An Interpretation of Christian Ethics, de 1935, sem edição em português. Eu, como não conhecia esse livro, fiquei na dúvida se Screwtape citou esse autor porque a obra era boa ou ruim. Para nossa alegria, Gonzalez esclarece, explicando que Niebuhr começou sua carreira como um liberal teológico, mas depois modificou alguns dos seus pontos de vista para o que agora é rotulado como neo-ortodoxia. Não há necessidade de ir a fundo na biografia dele para tirar a nossa dúvida. Gonzalez esclarece que Lewis não se importava com seus escritos. Lewis descreve Niebuhr como um cristão liberal e na época em que escreveu isso ainda era verdade. Lewis escreveu em outras cartas o que achou desse livro, An Interpretation of Christian Ethics. Ele o descreveu assim: desagradável, mas não inútil. Isso está no seu livro Collected Letters, de número 2. E que, no geral, ele reagiu contra essa obra, e isso está lá em Collected Letters, número 3. Bom, o que Screwtape está sugerindo é que os cristãos adotem suas próprias perspectivas estreitas do cristianismo, assim como Niebuhr fez, e o utilizem para algum propósito ou causa maior que não a endossada pela Bíblia. O objetivo de Screwtape é encorajar o paciente a não acreditar no cristianismo por sua fidelidade histórica, mas sim porque pode ser usado por algum outro motivo ou causa. Entre os teólogos liberais, como Niebuhr, a análise das escrituras possui uma abordagem iluminista ou racionalista. Eles rejeitam a historicidade das histórias bíblicas, como a existência de Adão e Eva, o dilúvio global e os milagres de Jesus. Inclusive, rejeitam a ressurreição de Cristo. Para eles, nada disso ocorreu, afinal se consideram intelectualmente superiores por não acreditar em tais absurdos não científicos. Para encerrar esse assunto da visão dos cristãos liberais sobre a busca do Jesus histórico versus relatos da Bíblia, Gonzalez conclui nos dizendo que quando examinamos a teologia de 1 Coríntios, onde observamos como Deus realizou muitos desses atos redentores e históricos que confundem aqueles que se consideram sábios, isso é especialmente
evidenciado nas seguintes passagens da primeira carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 e 19, está escrito: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Já em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 18 a 20, lemos: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Com esse esclarecimento e a mensagem de Gonzalez contrapondo a última recomendação de Screwtape sobre a obra de um cristão liberal, vamos voltar à carta, pois acabamos passando por toda ela para entender quem era esse autor misterioso, por isso voltemos ao início da carta. E logo na abertura sabemos que a situação para os dois tentadores não melhorou. A cada dia o envolvimento do paciente de Wormwood com a moça traz novos amigos cristãos e cristãos inteligentes. E aqui Gonzalez faz uma pausa para refletir sobre o uso da palavra inteligente. Ele diz que Lewis era um filólogo literário, aquele que estuda palavras e línguas antigas da literatura. E como vimos inúmeras vezes, sua escolha de uma palavra individual é muito intencional. Nas escrituras é-nos dito várias vezes que devemos amar a Deus com nossa mente ou entendimento em algumas traduções, como está em Lucas 10:20, Mateus 22:37, Marcos 12:30. A palavra grega para mente inclui a ideia de inteligência na sua compreensão, ou seja, amar a Deus com nossa inteligência significa que devemos estar sempre progredindo em nosso conhecimento sobre Deus. O autor ainda acrescenta: acreditar em Jesus não o faz automaticamente um cristão inteligente. O conhecimento e discernimento são muito valiosos para nos tornar maduros. Cristãos inteligentes serão sacrificiais, santos e não se conformarão com o pensamento deste mundo. Em vez disso, eles serão transformados pela renovação de suas mentes, o intelecto, para discernir a perfeita vontade de Deus por meio da palavra, como está em Romanos 12, nos versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Screwtape sabe que o paciente vai aprender não apenas mais sobre fé, mas também vai ver esses cristãos inteligentes modelarem a sua vida espiritual. Por isso, logo no início da carta, o velho tentador admite uma derrota parcial e encoraja o sobrinho a desistir por um momento da tática de tentar remover a espiritualidade do paciente. Nesse momento, isso não vai rolar. Em vez disso, ele encoraja a corrupção da vida espiritual, ou seja, a espiritualidade não é removida, apenas poluída. Nessa mesma ideia, Screwtape acrescenta: o mundo e a carne nos desapontaram, resta um terceiro poder. A edição comentada da versão em inglês explica: ao que tudo indica, o terceiro poder é a religião. No caso, Screwtape está dizendo que tanto os poderes do mundo e da carne não foram suficientes para corromper o paciente. Por isso, Wormwood deve lançar mão desse que seria o terceiro poder, a própria religião, como meio de tentação. Lewis elucida essa ideia ainda mais na edição de Screwtape Propose a Toast, que leremos ao final dessas cartas. Segundo o plano infalível do velho tentador, ele continua dizendo que no inferno um santo corrompido, um fariseu, um inquisidor, um mago é ainda melhor passatempo do que um simples tirano ou um libertino. Gonzalez pondera sobre o santo corrompido. Ele diz que esse é alguém que afirma ter religião, mas tem uma espiritualidade corrompida. Jesus disse que nem todo aquele que o chama de Senhor e, portanto, afirma ser religioso é um verdadeiro crente, como está em Mateus, capítulo 7, nos versículos 22 e 23, está escrito assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras de Jesus pode parecer estranho e de um pensamento restrito
perfeito para a nossa cultura moderna, onde se prega a tolerância total com base no amor de Deus. Mas o que esse versículo nos revela, de fato, é que só existe uma fé verdadeira que Deus aceita. Esta é uma fé no Evangelho de Cristo somente e com uma vida caracterizada pela obediência. Lemos em Gálatas capítulo 1, versículos de 7 a 9. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gonzales adiciona que essas palavras de Cristo também demonstram que todas as outras religiões do mundo não levam a Deus, e Screwtape está muito feliz com isso. A Bíblia está repleta de advertências de ser enganado por uma falsa religião não cristã ou por meio de uma religião cristã que promove uma liberdade tolerante baseada apenas no amor e sem julgamentos para se viver como quiser. O que acontece hoje é que muitas pessoas se dizem cristãs, mas não leem a Bíblia. E antes que alguém me apareça aqui dizendo: mas eu tenho que ler a Bíblia para ser cristão, vamos construir uma linha de pensamento juntos. Se eu te convido para uma festa e nessa festa está o rei da Inglaterra e eu aponto para ele e te digo: esse é o rei da Inglaterra, você já deve ter ouvido falar dele. Você então diz: sim, sei quem é ele. Agora me responda, eu ter te apontado para ele e ter te mostrado quem ele é e você ter visto notícias aleatórias sobre ele, te faz conhecer o rei? Não. Você sabe quem ele é, mas para conhecê-lo você precisaria falar com ele, saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Você precisa ter contato com ele, certo? Com Deus é a mesma coisa. Como você pode dizer que é cristão se não lê a Bíblia? Se não sabe o que Deus deixou registrado nas Escrituras? Como você diz ter um relacionamento com Deus se não sabe aquilo que o agrada ou desagrada? Em Tiago 2,19 lemos: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Pense nisso. Você teme e treme diante de Deus? Feita essa reflexão, vamos dar sequência à carta, pois mais uma vez Screwtape quer voltar a fé do paciente para a política. Gonzales nos relembra aqui que Lewis está revisitando um tópico que ele aprofundou mais na carta número 7, lembra? Afinal, não é de hoje que existe uma tendência dos cristãos de se tornarem excessivamente políticos. O autor também reconhece que o limite entre o interesse saudável daquele que se torna o ponto principal da vida do cristão pode ser difícil de se definir. Afinal, cada pessoa terá seus próprios pensamentos e ideias sobre quais devem ser as questões teológicas e políticas mais importantes. Para refletir melhor sobre isso, é sempre bom voltar às Escrituras. Lá Jesus disse que seu reino não é deste mundo, que nós não pertencemos a este mundo. O apóstolo Paulo também escreveu que nossa cidadania é encontrada no céu. Além disso, Jesus disse para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que devemos dar a César as coisas que pertencem a ele e a Deus as coisas que pertencem a Deus. Não devemos esquecer que a pregação do Evangelho se concentra antes de tudo na salvação eterna das almas humanas. A quantidade de envolvimento dos cristãos com a política precisa ser equilibrada, mas sempre com a primazia da mensagem do Evangelho e outras causas políticas sendo secundárias. Especialmente nessa carta, Lewis aborda as implicações sociais da religião. Screwtape os descreve como uma coisa ruim, mas pode-se fazer algo bom com isso. O bem que Screwtape quer tirar disso é fazer dessas implicações sociais o ponto principal e usar o cristianismo como muleta para realizar qualquer causa social. E não há dúvidas de que um dos temas do livro de Tiago é que a verdadeira fé sempre produzirá boas obras. Porém, infelizmente, há quem queira dizer que o próprio coração do Evangelho é a ação social. Gonzales dá o exemplo da escravidão e diz que, surpreendentemente, no Antigo e no Novo Testamento, Deus não priorizou a luta contra os costumes da escravidão social. O que aprendemos na Bíblia é que Deus não ordenou que a igreja tivesse como foco principal as mudanças sociais por meio de causas ou movimentos.
Em vez disso, a igreja deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando mantemos essas coisas em primeiro lugar, estamos dando a Deus as coisas que pertencem a Ele e também dando ao governo as coisas secundárias que pertencem a Ele. A esperança é que à medida que mais corações individuais forem mudados por meio do Evangelho, a transformação social ocorrerá como resultado, como se fosse um fruto, mas não a raiz. Já no restante dessa carta, Lewis continua a apresentar a ideia do Jesus histórico, ao observar como os teólogos políticos cristãos desenvolveram a visão de que a religião cristã, conforme entendido historicamente, não reflete com precisão o ensinamento e o legado de Jesus de Nazaré. Em vez disso, acreditam que há uma distinção entre o Jesus histórico e o conhecimento atual sobre ele, que é baseado nos escritos religiosos cristãos e na história da igreja. É bem sabido que Jesus não escreveu nada a ele mesmo, exceto mais tarde através do autor do livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3. Os evangelhos que descrevem a vida e o ministério de Jesus provavelmente foram escritos pelo menos 2 décadas depois de sua morte, ressurreição e ascensão. A maioria dos estudiosos do Jesus histórico afirma que os evangelhos não refletem com precisão a vida de Jesus e provavelmente foram escritos mais de 50 anos depois que Jesus viveu. Para eles, qualquer coisa nos evangelhos e na história posterior da igreja nada mais é do que perversões e acréscimos que contaminaram a precisão do verdadeiro Jesus. Lewis rejeitou corretamente o ceticismo desses estudiosos do Novo Testamento quando eles tentaram criar um Jesus à sua própria imagem. No Evangelho de Lucas, o autor afirma no início que seu evangelho foi escrito para demonstrar e corroborar o testemunho ocular que lhe foi transmitido. Curiosamente, está registrado que Jesus defendeu seu ministério aos discípulos de João Batista, dizendo-lhes que fossem contar a João o que eles ouviram e viram. Deus nunca nos encoraja a ter uma fé cega, mas seguir a evidência do que aqueles que foram testemunhas oculares viram e ouviram. O apóstolo Paulo escreve que o evangelho está enraizado na ressurreição, da qual houve mais de 500 testemunhas oculares ao mesmo tempo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Assim como acreditamos nos escritos e relatos da existência de Platão, por exemplo, da mesma forma os cristãos confiam que os 6.000 manuscritos gregos antigos dão validação autêntica ao testemunho ocular dos primeiros cristãos. Isso é um sinal de que o cristão não tem uma fé cega, mas uma fé que está enraizada no testemunho baseado em evidências. Existe um filme chamado Em Defesa de Cristo, de 2017, que vai abordar justamente um ateu tentando encontrar e provar que o Jesus do Evangelho não é o Jesus histórico. Se ficou curioso e quiser assistir, você encontra o filme completo em português no YouTube. Ainda sobre a busca pelo Jesus histórico, Gonzalez afirma que o oposto da dúvida é a fé. Deus não nos deu todos os detalhes que gostaríamos, mas Ele nos deu testemunho ocular suficiente para termos certeza de que nossa fé não é cega. Jesus também afirma que aqueles que confiam nele sem vê-lo são realmente bem-aventurados, como está em João 20:29. Pedro ecoa isso para sua audiência, afirmando que amamos Jesus embora não o tenhamos visto e que nossa recompensa é a alegria e glória futura, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Gonzalez complementa dizendo que a vida pode ser difícil e confusa, mas não importa que os céticos digam sobre Jesus, sabemos que fomos mudados por ele e que ele nos conhece e conhecemos a sua voz. Para concluir essa busca por um Jesus histórico que acrescente ou apresente fatos novos sobre o Jesus descrito nas Escrituras, o autor do nosso principal guia de estudos diz que é óbvio que Deus não nos deu uma biografia detalhada ano a ano da vida de Jesus. Há muitas outras coisas que Jesus fez e não foram registradas, e isso quem diz são os próprios autores dos 4 evangelhos, que reconhecem que muitas outras maravilhas ficaram de fora de seus registros. No entanto, os autores escrevem que nos foi revelado o suficiente para saber que, se cremos em Jesus, podemos ter a vida eterna em seu nome. Se não fosse
fosse dado todo o conhecimento, a fé não seria necessária, como está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No Guia de Estudo de Gonzalez, você poderá explorar ainda mais essa busca pelo Jesus histórico. Por isso, mais uma vez, deixo registrada aqui a minha recomendação do livro, caso ele seja publicado em português ou você tenha acesso à versão em inglês. Bom, vamos ao último tema que eu gostaria de abordar sobre esta carta, que é a estratégia de Screwtape na busca pelo tal Jesus histórico. Qual é o objetivo dele com isso? Bem, o objetivo do velho tentador é encorajar as pessoas a se concentrarem nos conceitos periféricos do Jesus histórico e evitar discutir quem ele é e o que ele fez. Screwtape declara que a ideia é, nessa busca por esse Jesus histórico, transformá-lo em mais um mestre da moralidade. Porém, é muito importante lembrarmos que o público de Jesus entendeu que ele estava reivindicando ser Deus em carne e que o próprio Jesus sabia que sua própria obra de redenção foi concluída na cruz. Jesus não deixou margens para que outras doutrinas se sobrepusessem à sua palavra. Jesus afirmou ser filho de Deus, como lemos em João 5,18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus também afirmou que ele e Deus são um, como lemos em João 10,30. Screwtape, através desses historiadores e falsas seitas, procura distrair as pessoas dessas afirmações para que o conceito de que Jesus foi apenas um mestre, um bom professor, seja perpetuado. Lewis derrubou essa visão em sua dissertação, O que fazer com Jesus Cristo? Entre muitas reflexões, Lewis escreveu: ele, Jesus, diz novamente: sou o unigênito filho do único Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E lembre-se do que as palavras eu sou significavam em hebraico. Eram o nome de Deus e que não deveria ser falado por qualquer ser humano, nome que, se declarado, condenava a morte. Bem, esse é o outro lado. De um lado, um ensino moral claro, definido; de outro, afirmações que, se não são verdadeiras, são as de um megalomaníaco, comparadas com as de que Hitler era o mais são e humilde dos homens. Não há meio do caminho e não há paralelo entre outras religiões. Se você tivesse ido a Buda e lhe perguntasse: tu és filho de Brahma? Ele teria dito: filho meu, ainda estás no vale da ilusão. Se você tivesse ido a Sócrates e lhe perguntasse: tu és filho de Zeus? Ele teria rido de você. Se você tivesse ido a Maomé e lhe perguntasse: tu és Alá? Ele teria primeiramente rasgado as próprias vestes e depois decepado a sua cabeça. Se você tivesse perguntado a Confúcio: tu és o céu? Acho que ele provavelmente teria replicado: são de mau gosto comentários estranhos à natureza. A ideia de um grande mestre moral dizendo o que Cristo disse está fora de cogitação. Em minha opinião, a única pessoa que pode dizer aquele tipo de coisa é Deus, ou um completo lunático sofrendo daquela forma de ilusão que solapa toda a mente de um homem. Lewis também volta a falar sobre isso no livro 2, capítulo 3 de Cristianismo Puro e Simples. Quase ao final deste capítulo, ele diz assim: quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, no caso Jesus. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um mestre moral. De duas uma: ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor Deus.
Mas não me venha com essa conversa mole dele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. E com essa fala incisiva de Lewis, chamando à realidade aqueles que ainda fogem do evangelho e preferem buscar um Jesus histórico diferente do apresentado pelos seus discípulos, afirmando que Jesus era um grande mestre, como o espiritismo faz, ou um profeta, como o islamismo faz, ou quem sabe um anjo, como outras seitas afirmam, e assim preferem acreditar em acréscimos feitos por pessoas que nunca conviveram com Jesus e afirmam revelar mais do que aqueles que conviveram com Cristo e foram testemunhas de seus ensinamentos. Para esse, mais do que nunca fica esse puxão de orelha de Lewis, que continua sendo relevante nos nossos dias de hoje. Finalizo com Provérbios 30:5-6, que diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Em Apocalipse 22:18-20 está escrito: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E assim terminamos mais uma reflexão e estudo dos principais temas abordados por Lewis no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e nos encontramos novamente na abertura da carta 24. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!